Salve, salve pessoal! Sejam sempre bem-vindos aqui a mais um episódio. E hoje eu tenho o privilégio de conversar com José Medrado, uma das maiores referências do espiritismo na Bahia e no Brasil, e quiçá do mundo. Medrado, muito bem-vindo, gratidão profunda por sua presença, por ter aceito nosso convite. E está com a palavra. Eu queria, se for possível, a gente começar pelo começo, saber quem é José Medrado. Se é que tem alguém que não conheça José Medrado, depois de anos e anos, aí só de programa de rádio já são mais de 20. Verdade. Então, Medrado, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande, Bruno. Um prazer muito grande estar aqui pela proposta, né? Por essa conversa interreligiosa, que sempre foi um desafio para mim. Eu vou falar de como eu comecei, mas eu tenho que fazer um registro. Olha, o meu primeiro grande desafio foi em 1984, quando eu fui orador da turma na minha primeira graduação, que eu fiz minhas graduações todas pela Universidade Católica do Salvador. E nessa primeira, né, eu orador da turma, faltando 15 dias para a formatura, aí eu disse que tinha que ser um culto interreligioso. Rapaz, foi uma confusão, porque o Brasil ainda não era laico, a laicidade veio em 1988, não é? Constituição. Com a Constituição, não é? Aí o diretor da escola disse, não, Medrado, olha, eu virei assim, mas olha, o orador é espírita, mas a universidade é católica, eu virei assim, pronto, agora vai pegar, porque então eu não vou fazer a oração. Rapaz, foi uma confusão, você sabe? Mas olha como terminou acontecendo, como eu queria, mas não consegui levar nem o candomblé, nem a umbanda. Eita. Não consegui. Aí eu me convenci de que pelo menos tinha dado um passo. Sim, não é? Tinha sim. dado um passo, tinha um espírita, tinha um pastor evangélico, tinha um judeu e, naturalmente, um padre. Então, eu sempre fui motivado por esse ideal. Não é? Perfeito. Talvez, aí eu vou ao meu começo. Quando eu comecei a perceber minha avó. Eu tinha 7 anos de idade, minha avó, que eu não conheci nenhum dos meus avós. Não é? E isso era uma confusão, seu Bruno, era uma confusão, porque meu pai é muito católico. Meu pai era da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da Praia, carregador de andor. Nossa. Olha, eu estou falando de década de 60, porque eu nasci em 1961. Tá. Não é? Então, eu não estou falando em agora coisa recente. E toda vez que eu falava que via a minha avó, ele me dava bolo. Nossa. Me dava bolo. Ele dizia que eu estava perturbando a mãe dele. E eu falava, é ela que vem me perturbar. E literalmente era isso. Uhum. Não é? Minha mãe se mantinha neutra, me apoiava muito reservadamente. A gente morava ali na Ladeira da Preguiça. Tá. Eu saí dali da Preguiça, eu tinha 22 anos. Nasci, saí dali com 22 anos. Um ano depois, 2 anos depois que eu entrei, passei num concurso no TRT, fui trabalhar no TRT, aí tive condições de alugar um apartamentozinho, minha mãe já tinha morrido, meu pai tinha saído de casa. Então, até que um dia, ele me dando borrada por conta disso, rapaz... Imagino. Aí minha avó disse, olha, diga a seu pai, se ele continuar fazendo isso com você, eu vou lhe contar a história de Dolores. E você disse? Aí eu disse, no que eu disse, ele parou. Ele parou, ficou assim meio perturbado, aí saiu, fui falar com minha mãe e eu fui escutar. Eu acho que eu tinha aí 9 para 10 anos. Tá. Aí ele falou para minha mãe perguntou logo, quem é Dolores? Aí ele disse, não, só minha mãe sabe dessa história, porque foi uma moça que trabalhou lá em casa e que a gente teve um envolvimento, e minha mãe deu dinheiro a ela para ela assumir, não sei o quê, e foi o nosso segredo. Nossa. Não é? Ô, Bruno, para que ele foi contar para minha mãe? Em qualquer outra situação que ele vinha me chamar a atenção,
Eu dizia, olha, agora que minha avó vai contar a história. Minha avó não estava nem por perto. Ele ficou meu refém até os meus 15, 16 anos. Até que um dia ele veio assim, diga ela para contar logo isso, que eu não quero viver nessa tensão, sabe? Então eu não tinha a menor ideia do que fosse aquilo, não é? Então tinha uma senhora que trabalhava no Mensageiro da Luz, era o centro de Arapiraca, muito conhecido, né? O Arapiraca na época, muito conhecido. E as pessoas sempre falam assim, né? O centro de Arapiraca, né? O centro de Medrado, Sim. né? As coisas são assim. Aí eu fui, ainda menino, nada, e voltei uma vez. Eu fui aluno do Colégio da Polícia Militar minha vida toda. Tá. Primário, na época era primário, ginásio, científico. E aí eu fazendo uma prova, e eu vi meu professor, o professor Benedito Ferreira Araújo, na porta da sala conversando com um aluno a respeito de sintomas da mediunidade. Aí eu fui ouvindo aquilo, eu disse, poxa, é o que eu tenho. Opa. É o que eu tenho. Quando eu tinha 15 anos, quando terminou a prova, professor, o senhor estava conversando com fulano, e sintomas de mediunidade, o que é isso? Porque eu tenho tudo isto. Eu me lembro que foi uma quinta-feira. Aí ele disse, hoje à noite, você vai fazer o quê, Medrado? Eu disse, não tenho nada não. Dá para você vir aqui na Baixa do Bonfim, no centro que eu frequento. Esse centro era na Baixa do Bonfim. Está lá até hoje, na Rua Cruz Rios, Mensageiros da Luz, o centro. Aí eu fui. E Arapiraca tinha uma forma diferente de conduzir essa reunião, não era ceia doutrinária, era passe com os médios incorporados, né? Aí eu fui tomar passe. Quando eu fui tomar passe, aí eu incorporei. Incorporei um preto velho, que me acompanha até hoje, e a partir daí eu comecei a fazer o trabalho mediúnico, né? Tinha 15 anos, aí a participar ali de juventude, ali do centro. Aí com 17 anos, com esse professor, fundamos o centro, que é hoje Cidade da Luz. Né? Centro Espírita Cavaleiros da Luz, a gente fundou o núcleo, alugando salas, indo assim, depois construímos lá no Uruguai. Fazíamos o atendimento social nas palafitas, que o Uruguai tinha palafitas naquela época. Depois compramos um terreno. Aí depois o pessoal que iria na Cidade Alta, então tínhamos o orfanato no lugar, o atendimento era na Associação dos Moradores do Uruguai, atendimento médico, social que a gente dava, e o centro com essa reunião. Aí depois adquirimos, aí com o passar dos anos, isso alguns anos depois, uns 9, 10 anos depois disto, adquirimos o terreno lá em Pituaçu e centralizamos tudo em Pituaçu. Ainda ficamos com o prédio no Uruguai, era um prédiozinho. Mas aí depois eu fiz a doação a um pessoal que já trabalhava lá, porque realmente estava ficando assim, administrativamente, muito difícil para nós estarmos ali com tudo na Cidade da Luz e um prédiozinho no Uruguai. Em Minas Gerais foi assim um processo, e lá fui caminhando. Maravilha. E é curioso, porque existe um padrão em quem relata despertar mediunidade tão cedo, mas aí em pessoas que hoje têm mais de 40, 50 anos, porque na época era um fenômeno absolutamente incompreendido. Sim. Né? Hoje não. Hoje me parece que já a forma de lidar com essas manifestações mediúnicas desde cedo já está mais amadurecida. Mas na época há relatos de pessoas que eram confundidas até com alguma patologia psíquica. Sim, né? sim, eu próprio. E aí virava de médico em médico buscando diagnóstico. Verdade, né? verdade. Então, isso é interessante. Isso é interessante de se observar. Você sabe, até uma pessoa ligada à família, disse assim, não, olha, e eu ouvi isto, né? Olha, ao que tudo indica, pode ser esquizofrenia. Eu lembro bem disso. Se sente perseguido, né? Ouvindo assim. Aí você sabe o que aconteceu nesse período? Eu me fechei. Eu me fechei, não é? Porque, olha,
a gente precisa sempre situar o tempo. Aí eu já estou falando década de 70, Sim. não é? Então, não tínhamos informações. As informações não eram assim tão fartas. E nem tão instantâneas, né? E nem tão instantâneas. Você não tinha. Então, eu pensei o seguinte: e um garoto da década de 70 não tem um volume de informação que se tem hoje, a partir dos anos 2000, por exemplo, não é? Então eu pensei o seguinte: eu não vou falar mais nada disso não, senão vão me internar. Então a minha preocupação foi esta. Verdade. Foi aí que eu ouvi esse professor, porque isso aí era quando eu tinha 13, não é, 14 anos. Eu ouvi esse professor e falei assim: não, peraí, não sou maluco não. Agora você sabe, Bruno, eu percebo o seguinte: não estamos... É muito curioso isto, e eu tenho percebido isto. A chamada geração Z, essa geração jovem que está aí, assim, não está tendo compromisso religioso nem mediúnico. Ah, é? Eu não estou percebendo, dentro do movimento espírita e de outros movimentos que trabalham a mediunidade, eu não estou percebendo mediunidades exponenciais em jovens, em meninos, meninas de 10, 11, 12 anos, não. Parece que a forma com que a sociedade está colocando a própria tecnologia está como que bloqueando essa possibilidade sensível, eu ia falar sensitiva, mas para essa captação. Talvez pela demanda da concorrência, é tudo para ontem. A gente vive também numa sociedade cada vez mais materialista, né? Exatamente, então, exatamente. O incentivo às questões do espírito é cada vez é zero praticamente, menor. É zero praticamente. Então, se alguém tinha alguma predisposição, seguramente ela vai ser inibida. Vai ser inibida, vai ser abafada. E mesmo... E olha que a gente está falando de uma, teoricamente, né, de uma época em que o surgimento dos seres conhecidos como índigos, cristal, né, estão aí supostamente aumentando, né? Então, para mim, essa é uma informação que eu não esperava. Eu achei que a gente teria aí uma renovação, vamos dizer assim, mais eu não importante. Vejo isso. Olha, eu não gosto da teoria das crianças índigo nem cristal. Eu não gosto. Eu não gosto porque eu acho meio nazista. Sabe, Bruno? Eu vou lhe dizer por quê. Porque isso no movimento espírita foi uma moda muito forte na década de 90. Não é? Muito forte, todo mundo falava. E eu percebia que vinha muito assim, os pais, não é? Como se fosse uma epifania, não é? Um arrebatamento. Meu filho é índigo. Ou seja, sabe? Meu filho, é uma pessoa especial. Meu filho é uma pessoa especial. Eu cheguei a ouvir, ele é de uma casta superior de espíritos elevados. Não entendeu nada. E isto acendeu um alerta em mim. Está entendendo? Eu falei assim, poxa, eu já vi essa história sendo conduzida por outro lado, de gente importante, de gente superior, sabe? Claro. E eu passei a, digamos assim, a discordar publicamente dessa teoria. Porque eu pensava o seguinte, sim, está vindo espíritos mais amadurecidos sobre diversos aspectos, mas não necessariamente avatares. Sim. Porque a ideia era de que eram avatares que viriam para ocupar grandes posições de liderança, sobretudo no campo político e social, para dar uma guinada, porque a Terra ia deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser de regeneração, e eles seriam os condutores.
E isso me gerava desconforto em Perfeito. razão dessa percepção. Você está entendendo? Porque o tempo me fez ver que eu tinha razão. Em que sentido? Onde estão esses jovens? Onde estão? Onde está essa juventude? Não é? Dentro do movimento espírita, os centros não têm jovens. Tá. A gente lá na Cidade da Luz, a gente procura estimular, você vai ver aquele pessoal, quem for numa terça-feira, aquele pessoal que me dá apoio, um pessoal jovem, quem está no som, quem está ali me auxiliando no palco, coisa e tal, porque quase que eu imponho, sabe? Eu fazia, Bruno, assim, nas minhas palestras, 5 minutos eu botava para um jovem falar antes. Fala aí, 5, 10 minutos, sim, uma exposiçãozinha de alguma coisa. Algum tema. Eles escolhiam, demanda deles. Rapaz, foram fugindo. Hoje não tem nenhum, sabe? E tem gente que ainda chega e fala, pô, Medrado, tem um bocado de jovens aqui. Eu virei assim, não como eu penso que deveria. E aí você vai aos próprios colaboradores, onde estão seus filhos? Sim. Não frequentam. Não estou dizendo que tem que frequentar. Olha, eu tenho 2 sobrinhas que são colaboradoras, são voluntárias na Cidade da Luz. Uma, inclusive, faz um trabalho muito importante, que é Frente ao Luto, ela é psicóloga. Tá. E a outra tem um trabalho de condução de meditação, coisa e tal, e me ajuda. Eu nunca te convidei para o centro, porque a minha compreensão é o seguinte, elas sabem o trabalho que o tio faz. Claro. Na hora que elas quiserem, elas vão. Perfeito. E efetivamente foi isso que aconteceu. Elas foram e ficaram, coisa e tal. Mas eu penso que, até por determinados conservadorismo, no caso do movimento espírita, é muito chato determinada pregação, é muito chata para um jovem estar ali, porque a pergunta tal de O Livro dos Espíritos, não sei o quê. Então, eu penso que não está existindo essa renovação, é isso que a gente vê na prática, Tá. E não é difícil, não, é só você parar para olhar as assembleias dos centros espíritas de um modo geral. Eu fico até muito feliz quando eu vejo lá na Cidade da Luz jovens, assim, casais. Sim. Né? E quando eu digo jovem assim, de 30 a 40 anos, não é jovem de 15 a 20, 25 anos, não. Tá entendendo, Bruno? Entendi. Para mim é uma surpresa. Eu imaginava que estaria havendo uma renovação maior, mas faz sentido, faz sentido. Agora, Medrado, diga uma coisa. Vamos dizer, 1857, data que, salvo engano, foi publicado no Livro dos Espíritos. Até hoje, qual o balanço que você faz do movimento espírita? Eu falo movimento, mas eu nem sei se é a expressão mais correta. Essa. Ou se, porque eu sei que existe uma discussão sobre se seria religião, o espiritismo, religião ou não, mas, então, me corrija se eu estiver equivocado, por favor, mas qual o balanço que você faz nesse período? Como é que as principais mudanças, como é que o espiritismo caminhou? Eu defendo a ideia de que o espiritismo é uma religião. Certo. Ela é no seu tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. A doutrina é filosofia no momento que ela questiona de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Perfeito. Ela é ciência no momento que ela se propõe ao estudo dos processos mediúnicos, não é? Então, a mediunidade foi para laboratório, foi para ser investigada. Houve um método rigoroso, né? Direcionado para isso em diversos tempos. Mas até essas coisas você não vê mais.
você não vê mais, não é? E o aspecto religioso é mesmo naquele sentido de religação, porque se não tivesse, não teríamos um dos 5 livros mais importantes da doutrina espírita, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Exato. Então, quer dizer, é o livro que interpreta, à luz do Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Então, que sentido teria, não é? Um livro interpretativo, citando as passagens de Jesus, o Sim. Novo Testamento, porque ele não se atém ao Antigo Testamento, se buscando a compreensão do que Jesus disse, não é? Agora, voltando à sua pergunta, eu penso o seguinte, que o movimento espírita, porque a gente faz a diferença assim, a doutrina espírita, ela está estabelecida ali nos 5 livros de Allan Kardec, né? O principal, livro dos Espíritos, os outros 4 foram desdobramentos dos livros contidos no livro dos Espíritos, Tá. né? Então, a doutrina espírita, ela está ali, estabelecida. O movimento é que os homens fazem, então é preciso o que você comenta, como você fala, o movimento espírita, então é a ação dos homens com a doutrina espírita. Exatamente. Não é? Então, o movimento espírita, eu vejo como ele sendo hermético, fechado, sabe? Lá atrás era pior, porque alguns espíritos se aborrecem comigo, era elitista, preconceituoso, segregador. Não tenho a menor dúvida disso. Perfeito. Sabe, Bruno? Olha, era elitista o quê? O espiritismo chegou muito por conta de jovens que foram para a França estudar o que era da burguesia de então, né? Que a Exato. França era o centro da cultura ocidental. Sim. Não é? Então, está estudando na França. Tanto que o must era se falar francês. Não é? Então, era o símbolo de cultura, não é? De educação, se falar francês. Então, quando trouxeram, de certa forma, essas ideias, porque estavam as mesas girantes que Allan Kardec se interessou, tudo isso foram nos salões parisienses, não foi na ribalta, foram nos salões principais, não é? No berço da aristocracia. No berço da aristocracia, né? Então, Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi, ele foi convidado para estar num lugar desse. Aí ele foi e começou no raciocínio. Poxa, estão respondendo perguntas inteligentes, de forma inteligente, então tem uma inteligência aí por trás, não é? Então, aí, aqui começou-se a se trabalhar também isto, né? Esse processo, essa coisa. Segregador. Por quê? Os nativos não eram bem-vindos, os espíritos nativos. Os espíritos tinham que ter sobrenomes franceses importados para serem reverenciados. Então, o pai João, o pai Joaquim, não eram bem-vindos. Tanto que foram na Umbanda. Que isto gerou a formação da Umbanda. A Umbanda nasce de uma segregação espírita, não é? Perfeito. Então, o Zélio Moraes, que fundou a Umbanda, ainda que eles lá discutam se efetivamente foi ele ou não é? Mas os registros históricos que nós temos que sim, porque um caboclo que ele recebia foi proibido de se comunicar na União Espírita de Niterói, que é o equivalente à Federação Espírita do Rio de Janeiro hoje. Certo. Não é? Então você vê que, poxa, não é? Então, que espiritismo é este? Não é? Então a gente vê isto. E também, digamos assim, segregacionista e preconceituoso segregacionista, porque tinha um padrão, isso melhorou, mas ainda tem, um padrão moral estabelecido em cima de princípios conceituais da sociedade, não da realidade humana. Sim. Não é? Então, por exemplo, um travesti
nunca foi bem recebido e continua não sendo para ser. Uma vez eu ouvi de uma palestrante espírita que assim, a energia de um homossexual, desse pessoal, é como se fosse um caruru completo batido no liquidificador. Não Sabe? faz o menor sentido. Poxa, uma liderança espírita. Então, Não cabe. não cabe. Não cabe. Não cabe. Então, De você... ninguém, na verdade. Pois né? é, Sobretudo. pois é. E você sabe, e isto ainda é uma constante, ainda reverbera. Então, eu fico me perguntando, meu Deus, e o sentimento cristão acolhedor? A essência. A essência que se deve buscar. Estamos aqui com que objetivo? Não é? Então, os espíritas se aborrecem comigo quando eu falo isso, mas é a realidade. É a realidade. Não é? Olha, nós abrimos na Cidade da Luz uma cota de gênero para funcionário. Então, nós tínhamos lá uma mulher trans. Não é? Rapaz, olha, a Cidade da Luz, porque quem vai na Cidade da Luz sabe, e lá temos cartazes por todos os lados, falando que racismo é crime, que homofobia é crime, tudo isso. Umas 3, 4 pessoas dizem assim, Medrado, você sabe, né? Que não é mulher. Eu virei assim, como fulana? É? Não, se veste como mulher. Eu disse, então é você que está definindo. Pois é. Ela sabe que você definiu isso sobre ela? Sabe? Então, quer dizer, Triste, né? ainda choca. Você sabe, uma religião que eu guardo uma admiração muito grande em função disso é o candomblé. Porque o candomblé não tem restrição. Isso é verdade. É acolhedor por excelência. E muita gente que chega ao Sabe? candomblé chega porque relata não ter tido acolhida em outras vertentes, em outras tradições. Sim. Sabe? Então, quer dizer, você vê que ainda está esse movimento embolorado. É assim que eu falo. Ainda está cheio de mofo. Não é? Precisa. Não é? Eu acho interessante que as pessoas falam assim, porque Medrado dividiu o espiritismo. Eu até lhe mostrei uma mensagem, dizia, porque ele se fala progressista. Eu disse, meu Deus, por que a pessoa, ao dizer isso, está dizendo que eu sou... Não, eu sou humanista. Claro. Eu sou humanista e sou cristão. Então, quer dizer, o que é ser cristão? Que conceito é? Eu vou ser cristão... Sendo separatista. Sendo separatista. Absolutamente compatível. Discriminando, segregando. Você sabe... você me interrompa, viu? Você me interrompa, viu? Fique Se você tranquilo. quiser fazer suas perguntas. Olha, há uns 3 meses, eu percebia que 2 travestis chegavam lá no centro para assistir a minha palestra e ficavam numa parte assim que tem uma mangueira, ficavam assim à parte, no escuro. Aí eu, não, devem se sentir mais ali, acolhidas, sei lá, pela sombra, apesar de ser noite, eu sei lá. Aí eu ficava, deixa me ver na próxima semana. Idem. Aí na 3ª semana eu fui até elas e disse, me sigam. Rapaz, elas ficaram assim assustadas. Eu, por favor, me sigam, sabe? Elas depois disseram que pensaram que eu ia convidá-las para sair, para você ver como isso está implantado. Infelizmente. Não é? Aí eu pedi para que elas sentassem na primeira fila, que é a fila dos meus convidados. Sim. Não é? Aí na hora que elas sentaram, aí eu disse, porque aqui na Cidade da Luz não tem porquê vocês ficarem se escondendo aqui e ali, não tem porquê. Mas o público aplaudiu. Bom, graças a Deus. O público aplaudiu e reagiu muito bem. Mas observe, porque modéstia inclusa é Cidade da Luz. Tá.
Porque em outros lugares isso não seria Não teria assim. esse Não. reconhecimento. Não. Mas aí tudo também é de como parte da liderança, né? Então, se a liderança está ali dando o exemplo e acolhendo e trazendo para a primeira fila, então... Pois é. Mas você sabe, Bruno, isso é muito de minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito especial, semi-analfabeta, Tá. mas muito especial. Tinha vez que eu chegava em casa e tinha um pai de santo batendo folha nela. Ela doente já. Minha mãe morreu muito nova, com 50 anos. Outro dia eu chegava, tinha... A gente chamava de crentes, né? Antigamente, hoje que é evangélico, né? Exato. Aí tinha umas crentes cantando. Outro dia eu chegava, tinha um padre lá da Conceição da Praia, muito conhecido, o Padre Barbosa. Padre Barbosa era uma figura. Fazendo a comunhão com ela. Aí teve um dia, via espírita também fazendo evangelho, que eu virei e disse assim, ô mãe, eu já tinha fundado o centro, né? Poxa, seu filho fundou o centro e cada dia eu encontro aqui uma religião diferente. Pô, minha mãe, tenha paciência. Meu filho, deixa-me dizer uma coisa. Pelo sim, pelo não, eu vou me cobrindo por todos os lados, viu? Sabedoria, né? Pois é. Então isso também tem muito dela, sabe? Tem muito do que você recebe, sim, não é? Do que você vivencia e experiencia com as pessoas próximas a você. Maravilha. Medrado, me parece, eu tenho a impressão hoje de que o Brasil é um dos países em que o espiritismo é mais forte. Né? Eu queria saber de você essa ideia do Brasil como coração do mundo, pátria do evangelho, que foi um livro de Humberto de Campos. Humberto de Campos psicografou por Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Eu acho um ufanismo sem sentido. Não é? Eu penso o seguinte, que naquela época, eu acho que esse livro é um livro da década de 30 ou 40, não é mais para adiante, não. Acho que é de 30 ou 40. Eu até acredito que... Porque os espíritos são os homens sem os corpos. Né, Bruno? Então, o que eles são aqui, eles levam para lá. Não é? Inclusive em termos de sentimentos, de conteúdo, de saber, dessas coisas. Perfeito. Então, eu acho que era um ufanismo. Tá. E aí, para mim, observe bem, Bruno, você traz isso, para mim isso já é uma espécie de confirmação de que nós somos melhores e superiores. Sim. Porque nós somos... as crianças índigo do planeta, né? Exatamente. Está entendendo? Então, isto é o nosso potencial, mas graças aos espíritas, porque tem essa restrição. Não é o Brasil, todos os brasileiros, não. Os espíritas que tinham este compromisso, sabe? E a gente vê que efetivamente não é? A gente vê que, inclusive, o Brasil, na minha avaliação, foi caindo daquele conceito de país solidário, de país que ajuda. Olha, no ranking dos países mais generosos, o Brasil não ocupa as primeiras posições. Não ocupa. Então, é também uma mistificação de que, não, olha, no momento que é uma catástrofe, sim, aquela mobilização, pronto, passou aquilo, saiu da mídia. Aí volta a ser um país polarizado. E mais do que isso, né, polarizado e profundamente arraigado no o meu e para mim. Está entendendo? Porque as dificuldades continuam, mas as pessoas, sabe, se fodem. Olha, as pessoas não... Tem um ranking de uma associação, acho que Caritas, é uma associação internacional que faz realmente esse ranking. Por incrível que pareça, os Estados Unidos estão à frente
em termos de doação, em termos de trabalho solidário, que o Brasil muito à frente. É um dos 4 ou 5 países mais ranqueados, mais bem ranqueados. Exatamente, por incrível que pareça. De fato. Não é? Por incrível que pareça. Qual a importância de Chico Xavier no espiritismo do Brasil? Olha, Chico Xavier foi o grande impulsionador do espiritismo no Brasil. O movimento espírita, ele pode ser tido como antes e depois de Chico, não é? Sobrecaem algumas críticas sobre Chico, no sentido de que ele tornou o movimento espírita um movimento assim muito igrejeiro. Então sobrecai muito isto nele, não é? Então, porque aquele jeito dele, então isto foi passando de geração a geração e até hoje, não é? Então se criou o padrão espírita é falar baixo, é desejar muita paz, tá entendendo? Então você estabeleceu assim esse padrão. Mas só que Chico era assim. Perfeito. Então era característica dele. E não por ser médio, é porque ele era assim. Olha, eu estive com Chico 4 vezes. A primeira vez de uma forma assim muito com todo mundo, não é? Que foi no grupo Espírita da Prece. As outras vezes não, foi na casa dele, não é? E Chico era um homem muito inteligente, ele não se comprometia, não é? Mas ele tinha o que nós podemos chamar da mística de Chico Xavier. Quando eu falo mística, não é mística no sentido de místico, mas aquela forma de ser. Então, eu vi Chico bater na mesa, dizendo que uma pessoa, né? Mas não é como eu bato na mesa, que eu bato na mesa para quebrar a mesa. Tá entendendo? Então eu vi Chico assim, eu vi Chico passando, olha, ele está dizendo que faz isso lá, não sei onde, né? Ele não se comprometia. Então se trabalhou muito a imagem. Para ser espírita, teria que ser parecido com Chico. Mas Chico era daquele jeito. Não é? Então, não era o padrão espírita. Era a forma de ser Chico Xavier. Então, isso foi tomado como uma referência absoluta. Um padrão de comportamento. De comportamento, de fala, como foi tomada de Divaldo como orador. Tá entendendo? Então, Divaldo também foi tomado. Então, o orador espírita tinha que ser como Divaldo é. Né? E eu ouvi muito isto. Né? Assim, pô, Medrado, mas você não fala como Divaldo. Você não fala como Divaldo, você não fala como Chico, você não bate na mesa como Chico, você fala como Medrado. Como Medrado, exatamente. Sabe? Então, eu penso que esse foi um grande problema, não por culpa de Chico, mas que se estabeleceu no movimento espírita, não é? Então, esses 2 paradigmas, o paradigma da forma de ser, do falar, não é? Da generosidade, daquela coisa, e do como ser um palestrante, tá entendendo? E isso se tornou assim, eu penso, isso está sendo quebrado. Né? Com certeza. Isso está sendo bastante quebrado. Mas, rapaz, eu sofri muito isso. Eu imagino. Eu sofri muito isso, assim, de ser convidado para um evento assim grande, e depois a pessoa dizer assim, Medrado, sinto muito, mas me mandaram uma fita sua, então é como se você não está no padrão. Tá entendendo? É terrível isso. Então, é por isso que o espiritismo... E ainda bem que você não está no padrão, viu? Ainda bem. Porque você teve a oportunidade de ser quem você é. Pois é. E quantos não tiveram? Exatamente, exatamente. Você sabe que teve uma vez... Você sabe que teve uma vez... Eu acho que eu nunca falei isso assim. Teve uma vez que eu, conversando com o Chico, eu virei e disse, pô, Chico, eu sou de Salvador, mas eu não busco nem orientação de vou fazendo o meu trabalho, porque seria natural, né? Ele virou para mim e disse, ainda bem, porque
porque senão você não estaria fazendo o seu trabalho. Você verdade. estaria sendo o Divaldo Fraco. Olha. Olha a simbologia que É. ele quis dizer. Claro, eu iria ser o quê? Um imitador, como há muitos, como há muitos, como há muitos oradores que assim imitam. Mas isso está sendo modificado. Então, o que é que acontece? Chico deu esse impulso, né? Se tornou assim conhecido. E o Brasil é efetivamente o país mais espírita do mundo. Mas só que ficou no Brasil, alguns pontos aqui da América do Sul. Eu acho que nem a França tem um espiritismo hoje relevante, né? A Europa não tem. Espiritismo na Europa tem alguma coisa na Espanha, em Verdade. Portugal tem, mas em Portugal, em função de Chico, dos livros Sim. também, a mesma língua. Claro, facilita. Facilita, mas afora isto, não. Olha, você sabe, eu vou anualmente à Europa. Durante a pandemia, nesse processo, eu não fui. Estou retornando esse ano. A convite das igrejas espiritualistas da Grã-Bretanha, do Arthur Findlay College, é um colégio de formação de médios que tem na Inglaterra, em Stansted. E eles são crentes na comunicação dos espíritos, na evolução, na mediunidade, por conseguinte, não são reencarnacionistas, não acreditam na reencarnação, né? E são sempre nativos. Quando eu digo nativo, né, são ingleses, são holandeses, não sei o quê. Eu vou a convite deles para diversos locais. Não tenho a menor ideia do que seja espiritismo, porque espiritismo na Europa é brasileiro que junta um grupo, e aí nessa ilusão, coração do mundo, pátria do Evangelho, aí ficam fazendo reuniões, mas assim, de espírita para espírita, não fazem parte de eventos, outros eventos, sei lá. Olha, tem uma... Ficou mais encastelado, certo? Tem uma feira, não é esotérica que eles chamam, que é na Espanha, que esse ano eu fui convidado, inclusive, em São Sebastião, não pude ir, porque chocava as datas, onde a organizadora disse que já tinha oferecido à Federação Espírita Espanhola um espaço lá. Não, porque é tipo uma feira esotérica, certo, mas tem um outro nome, não está me ocorrendo aqui agora. Mas é assim, que tem tudo quanto é corrente religiosa, mística. Não, porque... E ela me diz, não, porque nós não podemos ser confundidos. Nossa. Tá entendendo? Não faz. Então, enquanto tiver esse pensamento, as coisas não fluem. Com certeza. Porque sabe? é o pensamento de ser dono da verdade. Né? Sabe? E sermos os melhores. Sim. Olha o porquê que eu fazia resistência a essa questão de crianças índigo e cristal. Tá entendendo? Porque eu sabia que isso já existia. E ainda com era uma nova roupagem. Avatares reencarnando na visão. Ainda bem que acabaram com isso, viu? Que você não ouve mais isso dentro do movimento. Hoje ouve-se pouco, né? Maravilha. Medrado, quais são hoje os pilares do espiritismo? Você consegue... De que forma? Os principais pilares, assim, os fundamentos do espiritismo, se você pudesse eleger assim, os principais 3, 4... Olha, o espiritismo ainda continua com os seus mesmos princípios, né, ou pilares, né? Imortalidade da alma, comunicabilidade com os mortos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Então, esses 4 aspectos ainda sustentam o edifício doutrinário espírita, não é? Então, a mediunidade, os mundos habitados, não é? A reencarnação e, junto disso, a compreensão da lei de causa e efeito, da lei do karma, não é? Então, a gente vê que ainda se mantém isso. Agora está sendo muito, sobretudo no aspecto mediúnico,
está sendo, Bruno, muito, muito deturpado. Hoje em dia tem as tais de umas cartas consoladoras. Olha, eu estou no movimento espírita desde o final da década de 70. Eu fundei a Cidade da Luz em 1978. Tá. Não é? Então, conheço bem esse processo mediúnico espírita. Não é? E tem saído denúncias, inclusive no Fantástico, de cartas de parentes, de pessoas, coisa e tal. E eu me lembro que década de 80, 90, antes das redes sociais, isso não estava assim, rastilho de pólvora. Você sabia de um médium aqui, ali, coisa e tal. E, infelizmente, muita gente embarcou nessa de mistificar e em cima de processo mediúnico. Ou seja, redes sociais. Verdade. Vão lá, faz levantamento, aí vem mensagem com número de CPF, sabe? Não, mas você não vai ver naquela mensagem, quem me recebeu aqui foi meu avô, minha avó, fulano. Não, você só vê pessoas. Tá. Eu tenho um amigo no Recife, Guilherme Velho, que ele apareceu até em Fantástica, ele fez um trabalho de pesquisa muito grande em cima disso. Certo. Sabe? Dessas fraudes, que, em verdade, põe em dúvida a mediunidade no seu todo. Com certeza. Não é? E as casas espíritas acolhendo, sem, digamos assim, o devido filtro, sem a devida preocupação em checar se realmente como é aquilo, como não é, porque a pessoa que recebe tem um impacto. E é uma coisa tão urdida, mal urdida, Bruno, que você vê assim... Olha, médium fulano vai estar na cidade tal, eu vou. Aí vai na página do médium, eu vou estar lá. É dito e certo. Que essa pessoa que diz vai receber alguma coisa. Porque o médium sabe que ela vai e vai fazer a pesquisa. Nossa. Tá entendendo? Então, tem um livro que é ficção de um amigo meu, Pedro Camilo, que é Fraude, o nome, que retrata exatamente isso que está acontecendo. Não é? Então, eu tenho preocupações, já que você falou dos pilares, eu tenho preocupação com o movimento espírita, que eu acho que ele está fenecendo. Eu não digo morrendo, mas ele está fenecendo. Ele está se tornando assim muito tacanho, em razão exatamente dessas questões de hermenêuticas, de hermeticamente fechado, infelizmente. Entendi. Existe no Espiritismo alguma narrativa própria sobre cosmogênese e antropogênese? Olha, nós, como eu lhe disse, tudo que está dentro do livro dos Espíritos é a nossa base. Não é? Então, nós temos o livro A Gênese, não é? Que fala sobre... De Kardec. É um dos 5 livros, não é? Que fala da origem, que fala do próprio mecanismo envolvendo, né, todo o universo, tudo, né, da vida, de tudo que existe de equilíbrio. Então, nós depreendemos a partir dali, porque alguns ainda falam assim, mas não está no Pentateuco, nos 5 livros. Então, não, o pensamento precisa se ajustar aos tempos, sem fugir às bases. Não é fazer uma revisão. Mas não temos um estudo direcionado, ainda que eu saiba a respeito disso. Entendido. Tem um conceito que eu aprendi no Espiritismo, que eu adoro, que é o de fé raciocinada. Sim. Eu acho fantástico. E aí eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. Essa ideia de
crer depois de compreender. Uhum, uhum. E aí tem uma obra de Kardec também em relação, acho que salvo engano de Kardec, né? Crer, ele que diz isso, compreender antes de crer. O que acontece é o seguinte, Allan Kardec diz, né, que a verdadeira fé é aquela que pode encarar a ciência a qualquer face da época e não se corromper. Mas se a ciência apresentar algo novo, que o espiritismo abra mão do que ele segue para seguir a ciência. E aí ele abre essa questão de que a fé precisa ser racional. Ela precisa passar pelo crivo da sua razão, não é? Então, e é isto que eu me bato também, sabe, Bruno? Porque eu fico pensando o seguinte, se nós estamos numa fé raciocinada, que tem que passar pelas questões da razão, como, por exemplo, vamos ter preconceito dentro do espiritismo? Pois é. Isso não é colocar sob o crivo da razão, porque é fazer separação. Então, segregar não é racional, Não é. à luz da compreensão do próprio Evangelho de Jesus, não é? Então, é fantástico, porque tem gente que fala assim, olha, eu fui espírita, hoje eu não sou mais espírita, porque eu hoje sou ateu. Eu disse, sim, e você se tornou ateu porque, não me convenceu o que o espiritismo falou. Eu disse, então tá aí o problema. Porque a intenção espírita não é propor a sua crença no mistérios da fé. Uhum. Não. É fazer com que você compreenda os mecanismos da vida. No momento que você compreende, você aceita, aí se estabelece a sua fé. A sua fé não é uma aceitação de uma crença, mas da compreensão dos mecanismos da vida. Então, é por isso. Então, você nunca conheceu realmente a doutrina espírita, não é? Então, e com permissa máxima venha, eu também não consigo entender como alguém que conhece a fenomenologia, que conhece a filosofia das compreensões dos processos, chega e fala assim, eu fui e me tornei ateu. Realmente também não. Eu realmente não entendo. Eu até entendo quando falo em conversão em outras religiões, sim. Sabe? Sim. Poxa, porque eu entendo que religião vem ao encontro e não de encontro, ao sim. Encontro do que você busca e do que você quer. Olha, você sabe, por exemplo, eu tenho uma admiração extraordinária dos corais evangélicos, como eu tenho também aqueles, né, os ritos, os atabaques da Umbanda, do Candomblé. Eu sou fascinado por aquilo. Eu falo assim, meu Deus, por que as religiões não podem ter tudo junto? Eu faço lá na Cidade da Luz, aniversário do centro, né, coisa e tal. Mas, poxa, por quê? Você acredita, Bruno, que no espiritismo tem preconceito até em se dizer amém? Não sabia disso. Pois é, se dizem assim seja. Preste atenção. Isso é verdade. Mas eu não sabia que existia um preconceito. Porque amém é católico. Tá. Você acredita no negócio dele? O povo é doido. Mas pode dizer axé? E você já tá querendo polícia. Você acredita em livre-arbítrio? Eu acredito plenamente. Tá. Eu acredito plenamente. As pessoas confundem. Aí é outra confusão, rapaz, que eu crio. Eu gosto de criar confusão, Bruno. Eu gosto. Eu gosto de provocar, eu gosto de instigar. É bom, você sai do lugar comum, sai da zona de conforto. Pois é. Sabe? Reflete, pensa, compartilha. Olha, eu bato de frente com esse povo que acredita em destino, porque eu digo que destino não existe. Eu te perguntar isso aqui em algum momento aqui adiante, mas vamos lá. E isso tá nesse bojo aí de livre-arbítrio, tá entendendo? Quando me perguntam assim, houve esse acidente, né, que 62 pessoas morreram no interior de São Paulo. Sim. Medrado, eu ouvi de muito, eu não acredito nisto, eu não concebo. Mas, Medrado, nada acontece por acaso. Eu também acredito nisso. Agora, como? Olha a minha linha de raciocínio, Bruno.
eu digo o seguinte: não é por acaso que eu estou reencarnado no Brasil, em Salvador. Perfeito. Pronto. Aí está minha programação. Você fez direito e você tinha uma... Como é que fala? É o currículo a seguir. Sim. Mas não é currículo que eu quero falar, não. Mas, em suma, tudo bem. Depois dos 60, as palavras fogem. Então, você tinha matérias que você tinha que fazer, porque essas matérias eram pré-requisito para outras tantas, para você adiante. É uma grade curricular. Não grade. Era essa a palavra. Então, você tem a grade curricular. Como? Porque você escolheu fazer direito. Perfeito. Ok? Então, mas você vai fazer se você quiser. Sim. Você pode até desistir de fazer a faculdade de Direito, se você quiser. Você pode postergar. Não, eu tenho essa matéria, mas não quero fazer agora. Eu entendo a vida assim. Você veio com a programação, mas ela vai adiante ou não diante das suas escolhas. É aí que eu concebo o livre-arbítrio. E onde entra, Medrado, essa coisa assim dos 62 não foram conduzidos pelo destino, porque estamos sujeitos a tudo, a qualquer momento, por uma questão que se chama contingência de vida. Tá. Ou seja, se eu moro numa casa que tem escada, eu estou sujeito à contingência de cair daquela escada. E você não mora numa casa que tem escada, então na sua casa você Sim. não cairá da escada. Perfeito. Então a contingência associa a possibilidade ou a lei da probabilidade, que é uma lei matemática, Sim. não é? Então, se centenas de pessoas fazem um voo de X para Y, há probabilidade de ter problema neste voo em algum momento ou não, porque contingência é isso, né? Contingência é algo pode acontecer ou não. Então é nisso que eu digo, se eu estou reencarnado num país que não respeita as leis, num país onde o principal é o capital e não a pessoa, então eu vou estar sujeito a negligências de empresas, eu vou estar sujeito à negligência de executivos na direção do bem-estar do consumidor, do usuário, daquilo que ele oferece. Perfeito. Então, diferentemente de um país que leva isto a sério, como, por exemplo, né, todo mundo fala, vamos usar aqui, a Suíça. Perfeito. Não é? Então, é nesse sentido que eu concebo que essas questões não são predeterminadas. Eu bebo e pego meu carro e atropelo, mato, alguns podem ficar paraplégicos, então aquela pessoa tinha que ficar paraplégica. Não. O meu livre-arbítrio que definiu que eu sabia que se eu bebesse eu não poderia pegar um carro para dirigir, mas aquela pessoa estava exatamente naquela hora pelas contingências da vida. Nós estamos aqui debaixo de refletores, um refletor desse pode não estar bem seguro e cair em cima de minha cabeça. Não vai dar para cair não, porque está mais afastado. Mas poderia cair em cima. Então eu tinha que estar hoje para cair na sua cabeça, para cair na minha cabeça. Não faz sentido. Não faz sentido, não é? Então eu entendo que a vida é assim, não é? Mas Medrado... São sempre os mesmos argumentos. Mas está lá no Evangelho, uma folha não cai sem a permissão do Pai que está nos céus. Eu disse, é verdade. Sabe por quê? Tem a lei da gravidade que o Pai estabeleceu como inteligência suprema
e causa primeira de tudo. Então, efetivamente, nesse sentido, a folha não vai cair porque ela vai estar sofrendo uma lei, como nós também, a lei da probabilidade, né? A lei da contingência. Então, o livre-arbítrio existe. Existe porque somos sempre conduzidos a escolhas. Desde a hora que acordamos, com que roupa vamos sair. Vai ser uma escolha. Ah, mas hoje eu não vi com a roupa que eu escolhi, não. Foi minha esposa que escolheu. Você escolheu ser deixado. Exatamente. Por ela a escolha da roupa. Então, sempre, até quando não escolhemos, é uma escolha. Pode não ser sua, mas existe uma escolha. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Vamos trabalhar um pouquinho, um dos pilares que você trouxe do Espiritismo, que é a questão da reencarnação. Na sua visão, qual é o sentido da reencarnação? Qual é a reencarnação? Ela é obrigatória? De fato, a gente vive nessa roda de samsara. Como é que você enxerga isso? Olha, eu vejo a reencarnação como um processo da natureza que existe em toda ela, não é? Então, se você hoje chupa uma manga, come uma manga, porque essa manga lá atrás, uma mangueira deu essa manga, que ao seu turno outra mangueira tinha dado, e assim sucessivamente. Então, nós que somos, essa é a minha linha de raciocínio, Bruno, nós que somos o ápice do refinamento, vamos dizer assim, evolutivo da natureza, como não faríamos esse mesmo ciclo? Perfeito. Como? A água faz esse ciclo. Ela evapora, sobe, desce, sabe? O fruto faz isto, não é? A flor faz isto. E nós não. Não seria assim um desencadear natural da própria natureza. Dentro daquele princípio de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não é? Então eu vejo a reencarnação como este ciclo. O ciclo natural da vida. O ciclo natural da vida. E naturalmente a vida não se encerra. Exatamente. Porque nós fazemos o quê? Nós fazemos uma inversão. O que é temporário a gente coloca como perene. O que é perene a gente não considera. Ou seja, você fala que tem um espírito, então já deduz que você é um corpo, mas é o contrário. Você é um espírito que tem um corpo. Então, é por isso que fica difícil a pessoa entender o raciocínio da reencarnação, a lógica da reencarnação, na minha concepção, porque a pessoa se vê como um corpo, não como energia. Sim. Não é? Então, o corpo está para essa energia como essa camisa está para o meu corpo. Não é? Então, essa camisa vai se perder, vai ficar velha, vai ficar esgaçada, vai se acabar, não é? Mas eu vou prosseguir. Ela tem um ciclo, né? Ela tem um ciclo. E eu vou prosseguir. Sim. Né? Então, é assim que eu faço, né, esse contraponto. Espírito e corpo. Então, para mim, é uma lógica. E eu fujo daquele paradigma de que é um castigo. Uhum. Você veio para pagar. É. Não. Você veio para se aperfeiçoar. Na natureza, tudo se aperfeiçoa. A rosa que você cultiva hoje não é aquela mesma rosa que foi cultivada na Idade Média. Em alguma característica ela mudou. Talvez até na cor. Pode ser. Sabe? Por enxerto, por combinação, por onde nasceu junto de outra, não é? Então, eu vejo como, sim, a necessidade de reposicionamento. Somos colocados diante de situações que nós fracassamos ou não fomos muito bem no passado, mas não como uma
pena, porque eu vou também me recompor ou não se eu quiser. Eu tenho meu livre-arbítrio, Sim. não é? Então eu não tenho que. É bom que, Tá. mas não tenho que. Então eu tenho inimizade com você, eu tenho que me reconciliar. Eu não tenho que, vai ser bom, Sim. mas vamos seguir. Tá entendendo? Então eu coloco a reencarnação muito nessa possibilidade de você reafirmar valores, sentimentos bons e reestruturar outros, reajustar. Razão pela qual a verdadeira família não é a consanguínea, é a espiritual. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, não é? Então, cada um vai ter ali a sua história e a relação da sua história com a sua família, não é? Então, eu não posso simplesmente... Porque eu vejo coisa do tipo assim, que até me assombra. Coisa do tipo assim, você viu que absurdo, aquele filho colocou um pai no asilo. Como foi esse pai? Sim. Como foi esse pai? Ah, mas pai é pai. Não, pessoa é pessoa. E nós somos herdeiros de nós mesmos e construtores do nosso próprio futuro, É isso mesmo. sabe? Então, não. Você está se tomando como referência que seu pai pode ter sido maravilhoso, mas o pai daquela pessoa não. É. Sabe? Olha, uma vez eu estava fazendo um seminário no interior de São Paulo. E sobre isso, sobre família, eu tenho um mestrado na área. E aí eu estava falando sobre isso, coisa e tal, e abordei esse aspecto. Aí eu perguntei, alguém quer fazer um comentário? É uma menina nova, uns 20 e pouco, 30 anos. Ela levantou e ela disse, meu pai... Eu não estou com ele, mas se ele ficar precisando de alguém, eu boto ele no asilo, mas não fico com ele. Rapaz, o pessoal... Os jogadores de plantão. A moça se irritou tanto com o murmurinho que ela virou assim, nenhum de vocês quis saber por quê. Deixa eu dizer, eu passei 10 anos sendo estuprada por meu pai. Vocês querem que eu faça o quê? Aí, é claro, tem aqueles tirado a santo. Sim. O perdão, não sei o quê. Aí eu até tomei a palavra e disse, olha, minha senhora, perdão não tira cicatriz, não. Perdão liberta a pessoa. Quem está perdoando. Quem está perdoando. Mas não gera compromisso, mas deixa a cicatriz. Sim. A pessoa que está perdoando levanta aquela âncora e sai daquele processo por ela. Exatamente. Sabe? Exatamente. Eu tenho visto muita literatura, não sei se muita, mas algumas, falando muito em contratos de reencarnação, e aí com figuras conhecidas como senhores do karma. Você acredita nessa vertente? Olha, é interessante que estamos vivendo uma época assim. Eu digo, eu crio e eu repercuto. Então, a pessoa coloca um conceito e esse conceito vai ser visualizado. É a tal das narrativas, não é? É o conceito das narrativas ou da pós-verdade, não é? Porque a pós-verdade vem ao encontro de dizer o quê? Não importa qual seja a verdade, e sim a força da narrativa sobre algo, não é? Então aí se cria, porque a gente está vendo isto, pessoas que vêm com características específicas, com determinantes de vida específicos. Não. Eu continuo achando que temos uma programação como uma grade curricular,
mas que vamos estar sempre fazendo de acordo com a nossa liberdade de agir dentro do contexto social, civilizatório que tivermos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, poligamia não é aceitável, mas em países do Oriente, sim. Mas eu estou no Brasil. Exato. Então, os meus princípios e regramentos são os daqui. Eu posso propor revisão. Tá. E para isso, olha, a pergunta aqui em 73, eu não gosto de ficar citando pergunta do Livro dos Espíritos, não, mas a pergunta aqui em 73 do Livro dos Espíritos, ela é muito curiosa, que ela pergunta qual é a missão dos encarnados na Terra, né? E ela fala da instrução, e no conteúdo ela responde, os Espíritos respondem o seguinte também, em aperfeiçoar as instituições. Tá. Então, se algo... Um exemplo. No tempo de Allan Kardec não falava em uma família constituída só por homem ou só por mulher. Apesar de que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que não está me ocorrendo o número, mas se vocês colocarem no índice remissivo sobre o casamento, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a união entre dois seres, aquilo me chamou a atenção. Por que Kardec não perguntou? A união entre um homem e uma mulher gera avanço da sociedade? Por que perguntou entre dois seres? E os espíritos responderam da mesma forma. A união entre dois seres sempre estará empreendendo a evolução da sociedade, coisa e tal. Mas, digamos, não está ali claro. A sociedade evoluiu. Sim. Então, vamos adequar. Hoje tem aí os contratos, coisa e tal, ainda não há o casamento estabelecido no regramento jurídico, e você sabe disso melhor do que eu, não é? Mas se deve buscar isso, sim, porque a visão é de se ajustar, mas sempre evoluindo. Por isso que o espiritismo é progressista, e alguns acreditam que não é? Perfeito. E essa ideia do esquecimento, esse véu do esquecimento, que a gente, quando reencarna, não lembra de vidas passadas? Que é fantástico. Eu acho fantástico. Olha, você é casado com uma mulher belíssima, Carol. Verdade. Você já pensou, se você soubesse que numa vida passada eu tinha lhe matado para ficar com ela? A nossa relação não ia ser boa. Possivelmente eu nem estaria aqui conversando com você. Então você veja como há sabedoria da natureza nisto, não é? Se a vida de relação já é tão complicada, imagine se nós soubéssemos quem é quem no envolvimento interpessoal que nós temos. Rapaz, não funcionaria. O objetivo da reencarnação, de reposicionamento diante de sentimentos, de atuações, não funcionaria esse reposicionamento, porque nós só iríamos estar revivendo os mesmos amores e mantendo a mesma animosidade, os mesmos ódios. Aí vem a sabedoria e diz: não, você não vai lembrar, você vai esquecer, porque assim você tem um caminho para se reposicionar diante daquelas pessoas. Está entendendo? E até perdoar, né? E até perdoar. Quer dizer, não chega nem, digamos assim, você vai encetar um sentimento, entre aspas, novo, que nem o perdão vai ser preciso. É verdade. Porque vai se estabelecer sobre outras bases. Outras bases. É. Não é? Você acha que o sofrimento é necessário para evolução? Ah, não me pergunte isso não. Você quer que o povo venha atrás de mim? Rapaz... Eu quero que você seja medrado. Rapaz, olha, eu concordo com o poeta, por que rimar amor e dor?
sabe? Porque temos que fazer a comparação de que a evolução, se não é pelo amor, é pela dor. Não, é uma proposta de crescimento. E você vai sofrer, olha o livre-arbítrio de novo, as consequências das suas escolhas. Então, não existe a necessidade do sofrimento, não. Né? E interessante que isto ainda é cultivado, sobretudo dentro do movimento espírita. Não é? A dimensão, Bruno, é do reposicionamento. Então, se eu vivo batendo esse braço aqui nessa quina, eu vou machucar. Então, eu preciso entender que eu não tenho que ficar batendo esse braço nessa quina em razão do hábito que eu tenho, dos sentimentos que eu tenho. Não, eu tenho que rever posicionamento. Mas se eu não quiser, eu vou continuar batendo e vai continuar doendo. Então, a escolha vai ser minha, não é? Então, o processo de sofrimento é escolha. É escolha. Olha, é interessante, as pessoas ficam assim, não, que escolha? Eu falei assim, Olha, problema todos nós temos. A opção de como ele vai ser conduzido é nossa. Para resolução, enfrentamento, ou para o sofrimento e a lamentação. Né? E aquilo que eu não posso mudar e que me impinge dor e sofrimento, eu preciso me ajustar. Eu posso estar com a doença incurável. Poxa, que me gera sofrimento. Eu vou cultivar esse sofrimento porque aí eu vou evoluir. Não, eu vou me ajustar às possibilidades, porque evolução é harmonia. Uhum. Não é aceitação do adverso, é harmonia. E a harmonia se estabelece na possibilidade, com a resolução ou com um ajuste. Mas ajuste não é cultivo, é adequação ao processo que eu não posso mudar. Perfeito. Não é? Maravilhoso, maravilhoso. É o que eu penso. Tá ótimo. E me conte uma coisa, Medrado, data limite. A gente... O que você pensa disso? 2057 agora, salvo engano? Próxima data limite? Eu nem sei, era 2012, não é? Acho que era de 12, 19, enfim. Não. Muito se fala sobre isso. Queria entender de você se de fato qual tem importância isso. Olha, é interessante. Data limite para um eventual... Não que a gente não esteja num processo de transição planetária, até acredito que sim. A Terra sempre esteve. Sim. Porque a população da Terra sempre esteve em marcha evolutiva e continuamos. Sim. Apesar de tudo que a gente está vendo no mundo, mas hoje em dia você não tem brigas com clavas, você não tem brigas com machado. Você pode ter, assim, episodicamente, você não tem amputação sem anestesia. Então a humanidade continua evoluindo. Sim. Eu digo que a humanidade está em evolução permanente, consequentemente a Terra, porque ela é o reflexo dos seus habitantes, não é? Então, as pessoas podem estar se revelando, mas não porque é o processo de transição, não, porque sempre estivemos. É outra moda que tem dentro do movimento espírita. Vamos para o mundo de regeneração. Rapaz, olha... Pense no seu mundo, como ele está aí agora, e você pode fazê-lo melhor a partir do seu mundo pessoal, seu envolvimento com amigos, com familiares, e a partir daí também com interferência nas instituições. Olha a pergunta 573, na realidade das pessoas, por aí vai. Então, eu não acredito nisso. Eu não acredito num hecatombe, que vai haver a renovação. Rapaz, olha, quando começou o processo de Covid, em final de 2019, começo de 2020, eu me posicionei dizendo que começou-se também dentro do movimento, as pessoas vão sair melhores do que entraram nessa pandemia. E eu disse, não,
Não vão. As pessoas vão continuar como elas são, se não piorarem, porque em verdade vão se revelar a elas próprias. Não é? Não que ninguém retroage, mas as pessoas camuflam, muitas vezes, a sua forma de ser e as questões revelam a essência que elas são. Então eu disse, não, isso não vai mudar. E isso não é start para nada, porque também se chegou a dizer, olha que absurdo, isso dentro do espiritismo, do movimento espírita, que já era a separação do joio do trigo. Claro. Eu ouvi muito. Sabe? Então, quer dizer, quem ia morrer era o joio. Ou seja, não... Sabe? Rapaz! Cruel até. Cruel. Olha, eu ouvi de uma amiga minha que é médica, mas não é daqui, é de São Paulo, que o pai de um amigo em comum, ele morreu de Covid. Aí eu pensei, poxa, fulano, conversando com ela, poxa, uma vida, né? Você lamenta. Aí ela virou e disse, Medrado, mas ele tinha uma vida muito dissoluta. Rapaz, eu virei assim, fulana, olha, me desculpe, mas eu não posso ouvir isso calado, não é? E eu disse, não. Então, não acredita em nada disso, em marcos, né, de tempo. Eu tenho uma amiga muito querida de Poços de Caldas, que ela sabia que eu estava assim construindo minha casa perto da praia, e foi antes de 2012, e ela dizia, Medrado, o calendário maia fala de 2012. Sabe? Medrado, muito cuidado. Eu virei assim, não se preocupe não, se vier de tsunami, eu me seguro no coqueiro. Ela, é sério? Você não tá levando a sério. Sabe? Mas Medrado, é sério, uma querida ela. Aí passou 2012, não sei o que, aí eu brinco com ela quando a gente fala no telefone de vez em quando, eu virei assim, mas fulana, e olha, 2012 foi... Já tem 12 anos. Sabe? Aí ela, Medrado, não sei o quê, sabe? Então, não. O pessoal falava muito que Chico tinha dito. Chico não disse nada disso, sabe? Tanta coisa que o pessoal passou a dizer que ouviu de Chico, mas eu ouvi de Chico. Rapaz, olha, Chico não era tirado a profeta. Né? Ele não gostava disto. Não é? Foi feito um documentário, o Amigos de Chico, tá circulando aí na Netflix. Aí eu fui convidado para poder... Eu nem me coloco como amigo dele, porque eu tive com ele 3, 4... Mas porque as pessoas souberam, né? Aquela coisa que eu estive dentro da casa dele, intimamente com ele, coisa e tal. E a partir daí, eu acho que também ouviram lá de Chico, sei lá. Né? Aí me chamaram. Você sabe que aí uma senhora me fez a seguinte pergunta, Medrado, e sua reunião de materialização com o Chico? Eu disse, mas eu não fiz reunião de materialização com o Chico. Mas consta que fulano disse que ouviu de Chico que você fez. Eu virei assim, ela não deve ter ouvido de Chico Xavier, pode ter sido até de outro Chico, sabe? Porque eu nunca fiz. E a pessoa insistiu. Fica... Sabe? Então... Isso domina muito, sabe, o imaginário espírita, porque fulano, que foi amigo íntimo de Chico, ou que Chico falou... Não. Então, Chico não era disso. Chico era muito assim. Se você fizesse uma pergunta a ele, aí ele parava e dizia assim, nosso amigo Emmanuel está dizendo... Isso ele falava muito. Tá entendendo? Aí eu até brincava. Eu acho que Chico me recebia lá na casa dele, porque eu brincava com tudo. Ele chegava assim, qual é a piada que você vai contar hoje? Não é? Aí ele gostava muito de licor de ginipapo. Aí me cobrava de licor de ginipapo. Aí ele tinha uma empregada chamada Cida, e eu virei assim, cadê? Me mostre, me prove que você tomou o que eu trouxe da outra vez. Aí... Medrado, aqui, ó, só tinha tomado um pouquinho, não tinha tomado nada, ele não tomou nada, não sei o quê. Então, ele contava piada, ele gostava, não é? Mas é aquilo.
A mística fora já não era Sim. bem assim, não é? Porque ele era muito muito precavido, porque se falava muito que Chico tinha dito, e aquela época não tinha essa dimensão que hoje a notícia tem, Claro. não é? Então, poxa, olha, eu estive com Chico, e as pessoas acreditavam, não é, Uhum. que ele tinha dito aquilo, não é? Então, muita fantasia. Eu não acredito em nada disso, sabe, Bruno? Entendi. Eu penso o seguinte: são momentos, são circunstâncias, são dificuldades. Eu acredito que se o homem não cuidar do meio ambiente, efetivamente, nós vamos sofrer. Eu fico dizendo o seguinte: olha, é capaz que daqui a 100, 200 anos as pessoas andem na rua num escafandro, se nós não tomarmos cuidado com isto. Uhum. Então, agora, isto é futurologia? Não. É Uhum. ideia de ação e reação. Perfeito. Ação e reação. Perfeito. Então, o mundo vai estar de acordo com as nossas ações, Sim. né? Como é conosco e a nossa saúde. Sim. Né? Você acorda 4 horas da manhã para correr, eu não vou fazer isso. Aí também olha aí a consequência, olha como você é todo magrinho e olha cá, cheio de pança. Então é ação e reação, Perfeito, sabe? perfeito, Então perfeito. é assim tudo. Mas você tem eu entendi que você não acredita, mas me parece que tem uma ideia na qual você acredita, que é a ideia de que a vida conversa com a gente, a vida tem uma linguagem própria. Sim, sim, Como é que é sim. isso? Olha, não vejo bem assim, não é uma linguagem, eu digo que é uma conexão. Eu digo que é uma conexão. E essa conexão a gente faz por exteriorização do que nós somos, não é? Então, rapaz, suas perguntas são tão interessantes. São muito Obrigado, mano. interessantes. Não, porque são assim, Obrigado. perguntas que guardam assim uma necessidade de você buscar a filosofia da própria vida, do próprio Essa ideia. existir, não é? Então você veja bem, você vai ser sempre, a sua manifestação vai ser sempre o resultado do armazenamento das suas experiências, dos seus sentimentos, das suas vivências. Sempre. Perfeito. Né? Então, o seu do lado de fora vai ser o reflexo disso. E você, por uma necessidade gregária que é do ser humano, você sempre vai buscar pessoas iguais ou parecidas. As tais bolhas que surgem, que a gente fala hoje em dia, nada mais é do que isto. A necessidade humana de se agregar ao igual, ao parecido. Não é? Verdade. Igual não existe, É. mas a pessoa concebe. Poxa, você pensa como eu. Não. Em alguns assuntos, mas não necessariamente, porque os eus são diferentes, Claro. produtos de vivências completamente diferentes. Né? Então, aí é que eu digo que há uma conexão com a vida, não uma linguagem. É uma conexão como? Esse ambiente vai ser aqui o reflexo do que eu sou. Eu sou desorganizado, desarrumado, eu sou, sabe, disciplinado, então eu vou imprimir isto. E isto vai me refletir. Aquela planta vai refletir o cuidado que eu vou ter ou não com ela. Né? Então é aí que eu chamo de conexão. Tá. Não é? Então, essa conexão é o efeito da minha ação de sentir e de pensar em mim projetada no outro, em você. Somos produtos sempre de nós mesmos, dos nossos históricos. Você é, em parte, o que seu pai e sua mãe colocaram e a ancestralidade deles, e daquilo que você foi aprendendo e você foi separando deles por conquista sua. Né? E a partir daí, você vai interagindo com o seu entorno. E o que é o seu entorno? É meio ambiente, mas também as pessoas. Maravilha. Não é? Maravilha. Então, você vai, e esse é o desafio do ajuste. É verdade. Não é? É verdade. Então, poxa, eu vou me ajustando, mas também vou peneirando. Perfeito. Mas também vou modificando.
E é isso que muitas vezes gera crise de geração, crises de posicionamentos, porque as pessoas não querem que você tenha a sua vida. Quando eu digo não querem, é de um modo geral. Elas querem modelar, não é? Ah, mas você não pode abrir mão da sua paternidade. Sim, mas a minha paternidade não é vivida como você vivencia a Exato. sua, porque eu já tenho outros agregadores a ela. Recentemente, um amigo meu, ele tem um filho de 3 anos. Ele tem um filho de 3 anos. Aí ele era assim, mas fulaninho Medrado, ele já disse para que veio. Vai ser um paquerador. Aí eu virei para ele e disse assim, de menina ou de meninos? Nossa, aí. Gente, Medrado, eu tô falando de meu filho assim, sim. Sabe? Aí ele parou assim, é um cara que me escuta. Ele parou assim, eu falei assim, sim. Complete, vai ser um paquerador. Eu acho que de menina, não é? Mas o seu querer não deve preponderar sobre a vida dele. Exatamente. Você vai mostrar caminhos para princípios, não para a maneira de ser. Exato. Sabe? E esse é um grande desafio atualmente aí, nessa transição de gerações. De ser quem se é. De ser quem se é. Isso sabe? é difícil. E bancar. E bancar. Porque vai sempre gerar desconforto. Sim. Sempre vai gerar desconforto, não adianta. Você pode querer contemporizar com todo mundo, mas vai gerar desconforto. Sabe? Vai gerar desconforto. Não é? Verdade. Medrado, eu continuaria a nossa conversa aqui por muito e muito tempo, tá? A gente já está caminhando para o final, mas eu não poderia deixar de fazer mais um questionamento, uma provocação, não sei ao certo, a partir de uma publicação que eu vi no seu Instagram sobre a Marcha para Exu. E você, sendo uma liderança espírita, né, com toda repercussão, toda a importância que você tem nesse universo, defendendo algo que, mesmo sendo tão básico, a gente precisa defender, que é do respeito. Eu não digo nem tolerância, porque tolerância é muito pouco, né? No respeito interreligioso. Então, enfim, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. Eu achei fantástica aquela marcha. Eu achei aquela incrível, multidão. Eu achei fantástico. Porque, apesar de tudo, ainda tem gente corajosa, não é? Para poder sair e proclamar a sua fé. Olha, você sabe por que eu defendo? Porque eu sou cristão. Eu disse isto a um cidadão que foi me questionar, ele é evangélico. Eu disse, não, eu defendo porque eu sou cristão. Como? Eu virei assim, vem cá, você lembra da mulher samaritana? Que Jesus pediu água a ela? E você sabe o que representavam os samaritanos para os judeus? Sim, não, eram inimigos. E ali não tem inimizade. Tem que existir a coexistência no respeito. Eu disse, olha, não é uma questão do que você acha, é do que se propõe. Porque se você se propõe buscar vivenciar a sua fé, qual é a sua fé? Então a sua fé precisa aprender a acolher, a respeitar, porque cada um está, aquilo que eu disse a você, eu acho que fé é uma questão de busca pessoal. Você busca o quê com a sua fé? Eu busco entender o sentido da vida. Não, eu busco uma conexão com o espiritual. Vai depender do que você busca.
Eu vi de um amigo algo que eu achei tão interessante. Deus, que eu não concebo Deus como um ser. A pessoa, nós antropomorfizamos Deus, não é? Eu conheço Deus como uma energia. A própria forma como Kardec perguntou. Quem é Deus? Né? Ele não perguntou o que é Deus. Ele não perguntou quem é Deus. O que é Deus. O que é Deus. E a própria resposta também. Exatamente. A inteligência, né, suprema, causa primeira de todas as coisas. Exatamente. Não o senhor. Exatamente. Antropomorfizado. Isso, porque a gente inverteu, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque somos energia. Exatamente. Aí colocamos Deus à nossa imagem e semelhança. Um homem velho, sabe, branco, de barbas brancas, não é? Então, e as pessoas não raciocinam e falam que tem uma fé raciocinada, no caso dos espíritas. Sim. Não é? Então, eu entendo o seguinte, o que eu estava falando que esse amigo comentou, que Deus é tão misericordioso que ele oferece diversos caminhos para que as pessoas cheguem até ele, não apenas um. E é exatamente isto, sabe? É exatamente isso. E assim vai com tudo. Olha, tem pessoas que, né, poxa, aquela mulher abortou. Eu, no outro dia, choquei uma plateia que eu virei assim, olha, das mulheres que abortaram e estiveram comigo, eu não vi nenhuma criminosa. Eu não vi nenhuma criminosa. Pode ser que essas não me chegaram. Sim. Sabe? Eu não vi nenhuma chegar e dizer assim, Medrado, olha, foi assim. Eu acordei e disse, eu vou abortar. Não. Então, temos que aprender a respeitar as escolhas das pessoas incondicionalmente. É verdade. Incondicionalmente. Aí alguém, mas aí o criminoso... Eu virei assim, temos as leis. Sim. O meu conceito é que estamos submetidos àquelas leis daquele país por opção reencarnatória. Mas se um cidadão, eu coloco até isso de público, estuprar uma sobrinha sua, eu tenho 2 sobrinhas que são como filhas, né? Eu disse, eu vou ter ódio, eu vou querer que ele morra. Mas a minha vontade não deve preponderar. Sim. Dentro do processo civilizatório a que eu estou submetido. A minha vontade vai ser essa, mas não é minha vontade que deve contar, como não deve ser a sua sobre ninguém, sobre o que você acredita. Não é? Aí as pessoas ficam com raiva, viu? Eu imagino. Sabe? Não respondeu o que ela queria, né? Pois é. Tá entendendo? Então, é de uma arrogância, não é? É de uma presunção, não é? Da pessoa, poxa, o melhor é o que eu tenho, não é o que você tem, sabe? É uma coisa assim, e as pessoas não raciocinam, não é? As pessoas não raciocinam, porque as pessoas querem submeter. É isso mesmo. Querem submeter, mas não. Enfim, Medrado, chegamos ao final. Eu quero te agradecer imensamente, gratidão assim profunda por ter mais uma vez aceito o convite, compartilhado todo o seu conhecimento aqui comigo, com quem está nos assistindo, por ter confiado sobre tudo e te dizer que, assim, gratidão mesmo e até uma próxima. Foi um prazer, gostei, porque você foi tirando assim um incomum e foi muito, muito legal, muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado, Medrado. Até mais. Até.